Deixa Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, livro de Ruth. 8º livro da Bíblia. Livro de Ruth, por gentileza. Capítulo 2, versículo de número 1. Ruth, capítulo de número 2, versículo de número 1. Você que pode, localize. Livro de Ruth, capítulo 2, versículo de número 1. Ruth, o 8º livro da Bíblia, capítulo 2, versículo de número 1. Que alguns irmãos estão procurando lá para o meio da Bíblia. Volta um pouquinho, vai lá, conta os 5 primeiros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Ruth está entre Juízes e 1º livro de Samuel. Vamos lá, livro de Ruth, capítulo 2, versículo de número 1. Glória a Deus. Os irmãos contrários podem dizer amém? Tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Ela foi, chegou ao campo onde apanhava espigas atrás dos segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhes: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre os feixes atrás dos segadores. Assim ela veio desde manhã, está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui. Porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás atrás delas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então caiu ela sobre seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça aos teus olhos? Para que faças caso de mim, sendo uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra. Depois da morte do teu marido, deixaste teu pai e tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te será concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viestes a abrigar. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, come do pão, e molha o teu bocado no vinho. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado. E ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobrou comida. Amém? Pode sentar, ficar à vontade. No nome de Jesus, eu quero louvar a Deus por essa grata oportunidade de poder mais uma vez estar aqui nesse altar, tendo esse privilégio de ministrar tua santa, poderosa palavra. Obrigado, pastor William, por me ofertar esse convite há 40 minutos atrás. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. O pastor Marcelo, quando eu cheguei, falou: você está com cara de pregador. Eu falei: não, mas não é eu que prego hoje não. Aí o pastor Deus falou a mesma coisa, o pastor William falou a mesma coisa, e o pastor William falou: você prega, Avrão? Eu falei: prego. Estamos aí. E o reino de Deus é assim, irmãos. Eu entendo que todo guerreiro, todo soldado de Deus, ele sempre tem que estar pronto. E o obreiro, ele sempre tem que ter um sermão pronto ali na carta, porque uma hora ou outra vai ser solicitado. Pastor, mas se de repente alguém me dá uma oportunidade, me pegar de surpresa, e eu não vou estar preparado. Mas eu fico pensando, de repente você não precisa de um sermão pronto para você pregar. Talvez uma palavra simples que Deus falou com você no seu devocional seja uma palavra
que talvez fale ao coração de alguém. Portanto, toda vez que você vier para o culto, venha com uma palavra pronta, porque você não sabe quando você será solicitado. E isso independe daqui ou qualquer lugar que você for. O céu conta com você e eu creio que Deus quer te usar para a glória dele. Amém? Graças a Deus. O livro de Ruth, gente, particularmente eu vejo como um dos livros mais empolgantes da Bíblia. Pastor, por que empolgante? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esses 4 capítulos e os 85 versículos que compõem o livro de Ruth, e todas as vezes que eu leio ele, eu sinto uma empolgação muito grande. Inclusive, essa empolgação, porque quando eu leio, parece que eu entro na história e eu começo a ver. Inclusive, ontem eu estava lecionando ali em Arapongas e eu falando para os alunos que ler o livro de Ruth com essa empolgação é muito bom, porque parece que enquanto você lê o livro de Ruth, parece que você está assistindo uma série. E sabe aquela série que você está esperando o clímax dela e como vai terminar? O livro de Ruth dá essa sensação. Portanto, você que me ouve aqui nessa noite, um conselho para você: leia o livro de Ruth. É pequeno, só 4 capítulos, 85 versículos, e é uma história empolgante. Pastor, como que você tem tanta certeza disso? Porque primeiro, nós vamos ver que essa história, ela parece, entre aspas, uma certa aleatoriedade para alguém. Por quê? Ela acontece exatamente no período dos Juízes, e alguém acredita que necessariamente não deveria estar inserido dentro da composição do cânon, pelo fato de acontecer de uma maneira direta a transição do livro dos Juízes para o primeiro livro de Samuel. A saber que o livro de Ruth não descreve necessariamente algum juiz, por exemplo, não mostra exatamente o tempo em que ocorreu. Alguns comentaristas acreditam que provavelmente essa crise que vai acontecer em Belém de Judá, onde ocorre essa história, se dá provavelmente ali próximo do tempo em que Gideão ele foi juiz sobre Israel. Por essa razão, alguns acreditam que não tem essa necessidade, porque tem essa tensão ou intenção de passar direto logo para o primeiro livro de Samuel, para falar a história do último juiz e o maior considerado dentre os profetas, embora depois, quando vem Elias, tem essa certa disputa, entre aspas, que alguns levantam de quem seria o maior profeta, se seria Moisés ou Samuel, ou até mesmo Elias, mas por essa razão acreditavam que não tinha necessidade. Mas eu gosto de uma fala de Leon Morris, que ele diz que o livro de Ruth, ele basicamente é um livro da esperança. E o Warren W. Wiersbe, ele comunga dessa ideia, dizendo para nós que a problemática existente no livro dos Juízes, por exemplo, o versículo 25 do capítulo 21 do livro dos Juízes termina dizendo que naquele dia não havia rei em Israel e cada um fazia conforme o que era reto seus olhos fazer. Termina com uma problemática muito grande, até porque o livro dos Juízes descreve para nós um período ali de aproximadamente 350 anos de pura apostasia. O povo virou as costas para Deus, e Hernando Dias Lopes diz que eles viviam uma espécie de elevador, hora estava em cima, hora embaixo, e eles viviam dentro do ciclo vicioso deles. E esse ciclo vicioso, acredito que talvez você saiba, que era o fato deles chegarem na terra, conquistarem a terra, mas Deus deu uma ordem para eles. Chegando na terra, expulsa os moradores da terra, não tenha convivência com eles. E Deus já tinha alertado eles, não só quando eles entraram na terra. Na realidade, Deus já vinha alertado eles desde o Sinai. No capítulo 20 do Êxodo, o Senhor Deus faz questão de pregar para o povo e dizer que quando eles chegassem na terra, não era para ter aliança ou envolvimento com o povo. E por que Deus fala isso, pastor? Porque Deus sabia que Israel era muito tendencioso a se corromper tanto a costumes culturais quanto pagãos do povo cananeu. A saber que Canaã já tinha uma variedade de deuses, dentre os mais conhecidos, Baal, Azera, Azerá ou Astarte ou Astarote, que no caso é considerada pela crença cananeia as 2 esposas do deus Baal. Por essa razão, o paganismo está tomado, na verdade tomou por inteiro o povo de Canaã. Por isso que Deus fala que quando o povo de Israel chegasse na terra, era para eles expulsarem os moradores dessa terra, para não ter esse envolvimento tanto com a sua cultura quanto a adoração aos deuses estranhos. Mas assim Israel vai poupar. Quando você lê o capítulo de número 1 do livro dos Juízes, você vai ver que cada tribo está conquistando o seu território,
e eles vão desobedecer essa ordem de Deus, e ao invés de expulsar, eles vão poupar o povo. Esse poupar trouxe problemas gravíssimos para eles, e esses problemas gravíssimos são: esse povo agora, que era dominante, agora está dominado. O povo de Israel tinha posse da terra sem antes de entrar. Nós vamos ver essa verdade que o próprio Deus já vinha falando, inclusive através de Josué, para o povo que já tinha entregado. Eu gosto do que está escrito na Revista Corrigida. Deus deixa claro toda vez que o povo está prestes a entrar na terra, dizendo: tenho dado na tua mão essa terra. E eu não posso deixar de cogitar aqui com você essa ideia que o verbo está sendo conjugado no passado, porque o verbo é o dar no presente, e logo Deus conjuga no passado, dizendo: já dei a terra na sua mão. É como se Deus estivesse dizendo para o povo o seguinte: vocês nem chegaram na terra, mas eu já dei a escritura da terra na mão de vocês, só chega lá, toma posse, é de vocês. Tem um povo que mora lá, mas expulsa eles, porque a terra é de vocês. Mas ao invés de expulsar, eles vão poupar. E esse poupar trouxe problemas gravíssimos, como eu já disse a vocês, que agora, ao invés de eles terem liberdade para viver na terra deles, eles vão viver debaixo de jugo. Vão ter que agora pagar tributos, impostos para viver na terra. E o negócio se tornou tão severo que Israel vai ser afligido durante esse tempo. Só que um fato é: todas as vezes que chegava o ápice desse sofrimento, dessa aflição, o povo começava a clamar a Deus. Esse clamor chegava até Deus, até que Deus levantava um libertador. Deus levantando o libertador dava vitória para o povo, e o povo ficava em paz. Por aproximadamente 14 a 16 vezes, isso vai acontecer através dos juízes. E o povo, toda vez que ficava em paz, virava as costas para Deus. Deus levantava o inimigo, e quando Deus levantava o inimigo, o povo sofria, o povo sofrendo, o povo clamava, o povo clamando, Deus levantava o libertador, o libertador vinha, dava vitória para o povo estava em paz. Depois eles voltavam e cumpriam esse mesmo ciclo. É por isso que existe esse período obscuro, que é chamado de ciclo vicioso do povo de Israel, no tempo do juiz. E detalhe, Deus, durante todo esse tempo, Deus não só levantava inimigos para afligir o povo por essa realidade, Deus também feria a terra. Um grande exemplo que nós temos disso é o capítulo de número 1. Vai dizer para nós que Belém de Judá vai ser afligida por uma fome. Pastor, mas você está dizendo aqui para mim que quem está causando a crise, o problema, levantando inimigos e ferindo a terra, não é um inimigo, não é o demônio, não é o Satanás? Não, é Deus. Mas que absurdo! Como é que pode Deus ferir o teu povo? Como pode Deus levantar inimigos para oprimir o seu povo? Como pode Deus ferir a terra para fazer o seu povo estar debaixo de aflição? Pois é, Deus fez isso, e hora ou outra Ele faz. Nós temos uma tendência de querer terceirizar e associar algumas consequências ruins da vida a determinadas pessoas ou fins, e hora ou outra nós culpamos até o diabo. Tem uma certa história de um diácono de uma igreja, que um certo dia ele saiu para ver o que estava acontecendo lá de fora. Ele chega na calçada dessa igreja e ele viu que bem na esquina, na calçada, tinha um ser sentado. Ele chegou para ele e perguntou para ele: como é que é o teu nome? Ele falou: Satanás. Ele falou: por que você está aí sentado? Estou percebendo que você já faz um tempo que você está aí triste, está cabisbaixo. Ele falou: pois rapaz, deixa eu te contar uma história. Algum tempo atrás eu entrei nessa igreja aí. Eu fiz uma bagunça pequenininha, eles mandaram eu embora. Só que passou o tempo, eles começaram eles mesmos a causar os danos, os problemas, as confusões, eles causaram entre si. Aí ele falou: tá, e por que você está triste? Porque eles sozinhos estão causando toda a confusão, e eu estou aqui do lado de fora, e todo o problema que tem lá dentro, que eles causam, eles dizem que a culpa é minha. Então, percebe-se que essa charge, basicamente, que um escritor, um pensador criou, é uma realidade. E assim nós temos essa tendência, assim como Israel, caçar culpados pelos problemas que Deus está causando. Pastor, mas por que Deus está fazendo isso? Deus é tirano? Não, Deus é justo. Pastor, mas a justiça de Deus é com tirania? É com severidade? Nada disso. A justiça de Deus, ela é aplicada com amor. Amor por quê, pastor? Porque Deus, todo o tempo que está aplicando a justiça para o teu povo, é para que o povo se lembre de Deus e se volte para Ele. Porque a grande questão que está em xeque aqui é essa: o povo só era ficar em paz
que eles viravam as costas para Deus. Então Deus tem os seus meios para chamar a atenção do teu povo. E hora ou outra, se de repente alguma coisa apertar na realidade da tua vida, observe bem, se é diabo, demônio, macumba, não sei, talvez seja, mas observe bem, que talvez você seja o maior culpado dos apertos que tem acontecido na tua vida. Pastor, eu não vim aqui para ouvir isso. Tudo bem, nem eu sabia que ia pregar, mas pega isso de graça para a tua vida e faça uma leitura do que está acontecendo ao seu redor. Se de repente é tudo o diabo mesmo, ou ele só se aproveitou de uma ocasião que você deu uma liberdade de uma desobediência a um mandato direto de Deus. Porque um fato é, quem prioriza muitas coisas de Deus e deixa Deus de lado, uma hora ou outra ele vai querer exigir aquilo que ele te deu. Portanto, se atente se as coisas não têm tomado o lugar de alguém na tua vida. Pastor, e quem é esse alguém? Deus. E se as coisas estiverem tomando lugar, deixa alguém na tua vida, uma hora ou outra, ele vai arrochar o nó, como diz o nordestino, ele vai apertar as arestas para dizer para você, você tem que voltar para o plano original. E qual o plano original? Centro da vontade de Deus, e ele é prioridade, e pronto, acabou. Com isso, Deus, ele vai ferir o povo, e esse ferir o povo com Belém de Judá foi muito sério, porque o que Deus vai causar é fome na terra, e essa fome na terra se torna tão evidente que no meio dessa crise tem uma família. Essa família é constituída por um pai, uma mãe e 2 filhos. Eles são Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion. Versículo de número 1 no capítulo 1 diz o texto para nós que o Elimeleque diz para sua esposa e seus 2 filhos: nós vamos peregrinar na terra de Moabe. Eu gosto de uma outra versão que diz que eu vou para Moabe, passar algum tempo, logo volto. E por que ele está dizendo isso? Até porque a palavra peregrinar no hebraico, ela traz exatamente essa ideia, algo passageiro. Vou, mas em breve volto. Só que o que está aqui proposto para nós é que não deu tempo. Porque quando você lê o versículo de número 3, no 2, no 1, está terminando dizendo o Elimeleque: eu vou peregrinar, eu vou para Moabe, passar um tempinho lá, já eu volto. Só que quando você começa a ler o versículo 3 do capítulo 1, mostra que não deu tempo de voltar. Porque, se eu não me engano, a King James atualizada diz para nós que passado algum tempo ele morreu. E detalhe, ele disse exatamente isso: eu vou para lá para passar algum tempo. Só que esse algum tempo para ele ocasionou morte. Por que, pastor, ocasionou essa morte? Porque ele quer ir para uma terra que Deus não está. O fato é, Belém está com crise. E a crise de Belém é assustadora. E a pergunta que todos os pregadores, na sua maioria, fazem é: como pode ter crise em Belém? Como tem fome em Belém? Sabendo que Belém vem do hebraico Beit, casa, Lem, pão, casa do pão. E como é que falta pão na casa do pão? É como se Deus tivesse fechado a porta da padaria e dissesse: ninguém mais tem acesso. E detalhe, nessa padaria ninguém paga para comer o pão. O pão é distribuído gratuitamente. Mas o problema é que o povo está preferindo comer o pão de Baal, está preferindo pagar para comer o pão de outros deuses, enquanto Deus está oferecendo pão de graça. Aqui que Deus vai fazer? Deus vai fechar a porta da padaria e vai dizer: ninguém mais vai comer pão aqui. Com isso chega essa crise. Aí o Elimeleque está dizendo: eu vou embora para Moabe. Por que quer ir embora para Moabe? Simplesmente porque ele quer quebrar um princípio. Qual que é o princípio? Da repartição. Tinha um conceito na época que todas as vezes que uma grande crise chegava, o povo se juntava. E como que era essa junção? Pegava aquele que tinha muito com aquele que tinha pouco, juntava o meu pouco com o seu muito, e esse juntar de pouco com muito fazia com que todo mundo sobrevivesse durante o período de crise, porque eles entenderam que quem causou essa crise foi Deus. Só que eles tinham uma certeza: todas as vezes que Deus envia uma crise, ela não é para sempre. Porque todas as vezes que Deus envia uma crise, todo mundo tem a certeza: crise que Deus envia tem dia e hora para começar, mas também tem dia e hora para acabar. Nenhuma crise que Deus manda é para sempre. Eles tinham essa ideia. Mas o Elimeleque é egoísta. Ele não quer repartir o que tem com ninguém. É por isso que ele está chamando a família e está indo para Moabe. Só que nessa ansiedade de perder tudo, tomado pelo seu egoísmo, nessa fuga para Moabe, não dá tempo para voltar.
Só que nesse inteirinho que ele morre, parece que ainda tem uma esperança, porque o Malom e o Quilion, seus 2 filhos, estão vivos. Só que em contrapartida, eles casam com 2 mulheres moabitas, e passa o tempo, os 2 também vão morrer, e morrem, e aí a história fica meio perdida, porque de repente quem está fugindo da crise, para de repente talvez buscar uma certa segurança na terra de Moabe, está tendo uma ideia totalmente deturpada do conceito do cuidado de Deus, porque o fato é, a crise chegou. Só que vamos pensar, Deus, ele sempre cuida dos seus fiéis no tempo de crise, sim ou não? Deus sempre cuida dos seus fiéis no tempo de crise. Pastor, como é que você tem certeza? Em todo tempo de calamidade, em todo tempo de apostasia, em todo tempo de corrupção, em todo tempo de promiscuidade existente no meio do povo, Deus sempre tem o tema dos adolescentes no último congresso. Deus sempre tem seus remanescentes, e os remanescentes Deus faz questão de cuidar em todo tempo de crise. Por exemplo, crise em Samaria, não chove durante 3 anos e meio, mas Elias está sendo cuidado, não só lá pelos corvos no ribeiro, mas também é cuidado na casa da viúva de Sarepta. Deus é tão fiel para cuidar dos seus fiéis, que tem 7.000 que não se dobraram, estão sendo cuidados. Ninguém sabe, mas é remanescente, está sendo cuidado. Tem ainda 100 profetas que não se renderam, que Obadias também está sustentando eles na caverna, e ainda assim Deus é especialista em cuidar dos seus fiéis remanescentes em todo o tempo de crise. Só que o problema é, Elimeleque não tem esse nível de confiança e está querendo fugir. Essa fuga vai acarretar muita perda para ele. Só que eu acho isso muito importante de pensar com você, porque quem olha essa história parece que está muito perdida, porque surge agora, no restante ou no resto dessa história, apenas 3 mulheres, uma senhora já viúva, porque perdeu o marido, e 2 moças que também perderam seu marido. 3 viúvas, história perdida. Contexto social da época problemático, mulher viúva não tem valor, parece que a história está perdida, não tem mais o que fazer. Só que surge uma esperança, porque nenhuma crise é para sempre. Toda crise tem dia e hora para começar, mas também tem dia e hora para acabar. Pastor, por que você está falando isso? A crise começa no capítulo 1, mas no versículo 7 do capítulo 1 também mostra para nós o seguinte: chegou uma notícia em Moabe. Qual que é a notícia em Moabe? O Senhor Deus visitou a Belém com pão. Portanto, eu preciso te dizer, nenhuma crise é para sempre, principalmente as que Deus causa na tua vida. Você precisa entender que tem coisas que Deus determina para a tua história só para te dar uma maturidade, para te dar um nível maior de aprendizado, para ver se consegue retirar algumas coisas que estão deturpando o caminho de Deus da tua história. E se de repente for necessário Deus apertar e tirar algumas coisas de você, Ele vai fazer. Pastor, mas isso é para vergonha, é para derrota? Nada disso, é só para te alinhar para o propósito original. Pastor, e o que vai acontecer depois disso? Quando concluir o projeto, quem se manteve obediente, entendendo a crise, vai viver a notícia boa. Qual que é a notícia boa? Tem pão em Belém. Como assim? Deus decidiu abrir de novo a porta da padaria. Quando o povo desistiu de comer na mesa de Baal, de Astarote, de Azerá, logo vão voltar a comer na mesa de Deus. Então tem que te dizer uma coisa: nenhuma crise existencial da tua vida, você fiel a Deus, é para sempre. Tem dia para começar, mas também tem dia e hora para acabar, porque Deus não causa esses rebuliços na nossa vida para gerar medo, espanto, vergonha, coisa nenhuma. É só para nos dar maturidade e para que possamos entender que vale a pena comer o pão de Deus ao invés de comer o pão de Baal, porque quem troca o pão de Deus para o pão de Baal, paga pelo pão de Baal, sofre para ter o pão de Baal, enquanto Deus está dando pão de graça, não está pagando, está indo de graça, só está indo buscar. Mas aí Jeová está dizendo: eu vou apertar, daqui a pouco eu abro a porta da padaria de novo, mas enquanto isso continua sendo fiel, porque o pão vai voltar para a mesa de alguém. Deus é fiel e justo demais. E pastor, por que Deus está fazendo isso? Porque Deus ama o povo e Deus não quer o teu povo longe dele. Deus quer estar próximo do povo. Aí chega a notícia, o feito de Deus. Eu acho isso muito bom. Do nada ontem eu estava e os alunos pensando lá na aula sobre este assunto, e um dos alunos soltou algo: pastor, isso é tão bom, porque
A fidelidade de Deus é tão grande que o movimento que Deus fez de restauração da crise fez alguém do outro lado saber a notícia da restauração de Deus. Falei, varão, isso é muito bom. Então quer dizer que quando Deus decide restaurar depois da crise, tem gente que nunca ouviu nada a teu respeito, mas uma hora vai ouvir. Pastor, por que você está dizendo isso? Vamos lá? Quando chega Elimeleque, Malom, Quilion e Noemi na terra de Moabe, quase ninguém está sabendo de crise. Inclusive, em Moabe ninguém está contando nada sobre crise, porque Moabe está bem. Só que quando Deus restaura e manda pão de novo, está todo mundo sabendo. O que aconteceu? Estão sabendo? Crise acabou. Deus restaurou e mandou pão de novo para o povo. Sério? O que está acontecendo? Belém está faturando. Belém está com fartura. Belém está prosperando. Por quê? O Deus que mandou a crise agora também mandou a crise embora. Uai, mas não era para sempre, não era fixa a crise, não. Deus só trouxe a crise para nos trazer maturidade, tem tempo de novidade e nada está perdido. Por quê? Deus mandou pão de novo para a mesa de alguém. Aí elas ouvem essa notícia, a Noemi está dizendo, meninas, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para Belém, vou voltar para minha terra, mas vocês voltem para a casa de vocês, voltem para a casa dos pais de vocês, e tem um detalhe, tá? Volta para os deuses de vocês. A fala da Noemi é exatamente essa. Volta porque não é possível acontecer aqui da história de vocês continuar. Volta para cá de vocês, estão liberados. Por quê? Tinha a lei do levirato. A lei do levirato era uma lei que funcionava da seguinte forma. Quando? Isso era para o contexto social da época, tá bom? Não vamos cometer aqui um erro teológico chamado distanciamento cultural. Quando alguém quer associar uma realidade de um tempo, daquela época, para a nossa realidade, principalmente para a nossa cosmovisão, aí é onde que gera conflito de ideias e pode surgir heresia, tá? A lei do levirato era adequada para aquela realidade. E o que é, pastor, a lei do levirato? A lei do levirato funcionava da seguinte forma. Quando um homem era casado com sua mulher, ele morresse, para que a história dele, a sua geração, a sua genealogia não se perdesse, ele tendo um irmão mais novo, o irmão mais novo casava-se com a sua mulher, a viúva, para que a história não se perdesse. A primeira vez que nós vamos ver a Bíblia fazendo menção sobre a lei do levirato, está lá no Gênesis capítulo de número 38, quando Judá ele tem 3 filhos, os 2 primeiros filhos cometem erros gravíssimos, quando agora não querem obedecer a ordem de Deus da reprodução para aquela realidade. Logo, Deus mata os 2. E o terceiro filho de Judá não pode casar porque ainda é menor de idade. Com isso, a Tamar, ela fica exposta. Porém, ela tem que, na realidade dela, tinha que ser cumprida a lei do levirato. Aqui, a Noemi entendeu que isso não deveria aplicar. Por quê? Ela entendeu uma verdade. Eu já estou avançado em idade. Meninas, voltem para casa de vocês. Por mais que eu me casasse hoje, tivesse um filho, gerasse, passasse os 9 meses de gestação, não ia ter necessidade de vocês esperar o menino crescer para ter idade apta para casar. E outra coisa, vocês são moabitas. Essa lei é para o povo de Deus. Para o povo de Moabe, essa lei não se aplica. Pode ir lá, volta para a realidade de vocês. A Orfa chora, a Ruth chora, e a Orfa abraça ela. Tá todo mundo chorando, aquele clima de tristeza, só que a Orfa abraça e vai embora. Só que a Ruth, ela vai fazer algo muito lindo. E o que, pastor, que ela vai fazer? Ela vai chegar e vai dizer para Noemi o seguinte: não me instes, capítulo 1, versículo 16, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, eu irei, onde é que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é meu Deus. Isso entra em total conflito com a proposta da Noemi, porque a fala de Noemi é: volta para o teu pai e para a tua mãe, volta para o teu povo, volta para os teus deuses. Aí de repente ela olha e diz: não, agora o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. E isso é um nível de realidade, de compreensão do que provavelmente Noemi contou como que era o sabor do pão de Deus. Noemi contou como que era viver na mesa, comer o pão que Deus oferecia de graça. Aí a Ruth entendeu uma verdade: eu não posso voltar para comer o pão de Moabe, porque quem come do pão de Moabe está morrendo por desobediência. Então é melhor eu estar próximo desse Deus que oferece pão de graça do que pagar tributo para comer pão. E você já percebeu que tem gente que prefere pagar para Baal ao invés de comer o pão de graça de Deus?
E aí, a Ruth, ela teve um nível de revelação que o povo não teve, e ela está dizendo, agora eu quero desfrutar, porque agora esse Deus também é meu Deus. E isso é tão empolgante, porque quando elas voltam para a terra, as mulheres reconhecem e dizem, não é essa Noemi? Mulher de Elimeleque, nós ficamos sabendo que você perdeu, seu marido morreu, seus filhos morreram. A gente ficou sabendo da história. Vem para cá, nós vamos te consolar. Ela falou, não me chama de Noemi, chamai-me de Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. A mão do Senhor pesou contra mim, o Senhor e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Aí tá aquele clima totalmente de luto, até que de repente entra o capítulo 2. Porque parece que o capítulo 1 tem só problema, só coisa grave. Só que o capítulo 2 vem trazendo uma esperança. Qual? A Ruth, ela está em casa sentada e no meio do luto, ela diz, minha senhora, eu não posso ficar aqui não. Deixa eu ir para o campo, colher espiga, aproveitar que a terra não está mais sofrendo, a terra está frutífera, a terra está produzindo, a terra está fértil. Deixa eu ir para o campo colher. A Bíblia diz que ela se levanta e vai colher. Quando entra o capítulo de número 3, gente, isso aqui é apaixonante. Porque o versículo 3 do capítulo 2 diz que ela está colhendo espiga, colhendo. E diz o texto, versículo 3, se possível colocar para mim. Olha o que o texto diz. Foi, pois, e chegou, apanhava espigas no campo após os segadores. Ponto e vírgula. Isso aqui é importante. Esse ponto e vírgula é fundamental para essa interpretação. Qual, pastor? Quem está escrevendo está dizendo apenas o seguinte. A Ruth está indo para a terra para colher espiga. Ponto e vírgula. Língua portuguesa, isso aqui é associado quando alguém tinha que terminar uma frase, mas pensou, opa, tem mais alguma coisa para falar. Deixa eu complementar. O quê? Caiu-lhe em sorte. Caiu-lhe em sorte. Uma parte do campo de Boaz. É possível colocar uma outra versão? A King James atualizada ou a NVT para mim, por favor? Porque eu tenho uma pergunta aqui. Crente acredita em sorte? Crente vive debaixo de sorte? Olha aqui, a NVT. Crente vive debaixo do aconteceu. Sorte, acaso, ocasionalmente, casualmente. Se eu não me engano é a NVI que diz que casualmente ela estava colhendo, casualmente foi dela cair no campo de Boaz. Aí eu fico pensando, crente trabalha com coincidência? Crente trabalha com sorte? Com obra do acaso? Não, o que está acontecendo aqui é, a Ruth, ela viu que o problema está grave, não dá para ficar se lamentando como a Noemi está um pouco amargurada, um pouco não, está muito amargurada, está revoltada com o problema, ela está dizendo, minha senhora, eu não vou ficar aqui sentada lamentando com a senhora, deixa eu ir trabalhar, fazer alguma coisa, para ver se alguém acha graça em mim, e vai que dá certo. Ela se levanta, vai colher espiga, e de repente, quando um posicionamento diferente que ela tem, ela está colhendo espiga, e entra isso aqui. Casualmente, por acaso, caiu-lhe em sorte. Só que com Deus isso não existe. Eu gosto da fala de pastor Arival Dias Casimiro, que ele diz que quando Ruth está colhendo espigas no campo, parece que quanto mais ela estava colhendo, de repente ela passa uma linha que se chama fronteira. Ela pisa no campo de Boaz e é como se Deus estivesse dando um empurrãozinho. E eu preciso te dizer, tem tempos que Deus vai te encaminhar para terras propositais, para trazer tempo de novidade para a tua história. Eu vou dizer para alguém nessa noite aqui, que vale muito a pena tomar um posicionamento da sua realidade, porque se Ruth ela se conforma com a realidade dela, ela está dizendo, perdi, Deus me fez mal, está tudo fracassado, não adianta mais, não tem jeito para a minha história. Mas quem decide sacudir a poeira do pé, levantar a cabeça e ir decidir fazer alguma coisa, e gente proativa, que não precisa ninguém dar ordem ou dar direção para fazer, está vendo que o negócio não está fácil para ninguém, está dizendo, eu mesmo vou lá fazer, sem ninguém mandar, eu vou fazer. Enquanto está fazendo, Deus se encarrega para encaminhar para a terra da provisão. Eu estou dizendo para alguém que Deus tem um destino novo para alguém. Estou dizendo que Deus vai te colocar num ambiente que alguém vai olhar com olhar de graça para a tua história, para te dar uma garantia, não vai terminar do jeito que começou. Aleluia! Eu vou repetir, Deus está dando uma garantia para alguém, quando eu te encaminhar para a terra. Isso não é para gente descompromissada que está sentando esperado cair do alto, não. Gente que decidiu fazer, que se propôs, que levantou, que não aceitou a realidade, está vivendo o problema, mas o problema não me domina. Estou no meio da crise, mas a crise não me domina. Vou levantar, vou fazer alguma coisa. Por quê?
quando acontecer isso, alguém vai dizer que é sorte. Alguém vai dizer que é obra do acaso. Alguém diz que foi do nada. Só que ninguém percebeu. Que ela se levantou e está colhendo espiga. E ela só viu. Não, eu posso chegar aqui, posso trabalhar? Mas ser mulher. Pois bem, eu posso trabalhar aqui? E o que sobrar de vocês eu pego. Aí tem gente que está olhando e dizendo, não. Quando ela está casada com Boaz, agora ela está rica, é a bisavó de Davi, ela entra na genealogia de Jesus, a mulher é top. Só que ninguém viu, irmão, que ela já perdeu muito. E quando ninguém queria fazer nada dentro da casa dela, ela decidiu fazer. Aí vamos falar uma verdade? Quando está no auge, dizer que chegou lá porque foi sorte, é muito fácil. Só que ninguém viu as espigas que estava pegando o resto. Então vou te falar um negócio, tem coisas na tua vida, irmão, de verdade, que Deus vai fazer um negócio tão assustador, que tem gente que vai se impactar e vai dizer, como é que chegou lá? Como é que aconteceu? Como é que comprou? Foi sorte? Foi obra do acaso? Não. E detalhe, já ouviu aquela história, o justo não se justifica? Não precisa se justificar para ninguém, tá? Não precisa ficar dando carteirada em ninguém. Por quê, pastor? Quando ela está lá trabalhando, o dono da terra chegou. E quando o dono da terra chegou, o dono da terra chega para os moços e diz, Pai seja convosco, o Senhor te abençoe. Aí ele diz, o Senhor te abençoe. Põe o versículo 5, olha a pergunta de Boaz. Boaz perguntou ao capataz e aos cefeiros. É possível colocar a revista corrigida? Porque eu acho que essa pergunta está melhor na revista corrigida. Põe para mim, por favor. Gente, isso aqui é muito bom, porque a Ruth não precisou falar quem ela era. Mas o Boaz chegou para os segadores e falou, quem é essa moça? Versículo 6, por favor. E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, quem é um encarregado. Essa moça é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moab. Verso 7. Disse-me ela, deixa eu colher espiga, juntar entre as gavelas após os segadores. O resto deixa eu pegar. Aí ela veio e desde amanhã até agora anunciou um pouco que estava sentada para descansar, porque está chegando próximo do horário de almoço. Só que tem um detalhe, ela chegou aqui, pediu para fazer, está fazendo e está trabalhando tão bem que não está incomodando ninguém, está fazendo dela. E outra coisa, essa mulher é diferente. Põe o versículo 8. De repente o Boaz chegou para ela e falou, minha filha, me ouve aqui. Não vai colher em outro lugar não, tá? Fica aqui nesse ambiente, não passa desse território. Fica aqui próximo das minhas moças. Versículo 9. Por quê? Os teus olhos estarão atentos ao campo que seguir e irás após elas. E eu já vou te falar um negócio. Eu não dei ordem aos moços que não te toquem. Eu gosto da versão aqui que eu tenho, que ela é muito próxima do original, que está dizendo não te moleste. A palavra molestar é incomodar. Por quê? A Ruth não precisou da carteirada de nada. Ela só estava trabalhando. De repente alguém contou um testemunho dela. E o dono da terra, quando chegou, ouviu o testemunho dela, se agradou tanto que já falou, ó, pode ficar dentro do meu território, tá? Detalhe, não sai para outro, fica no meu. Porque enquanto você está no meu território, você está guardada. E outra coisa, pode colher à vontade, tá? Pode ir se misturando com as minhas mulheres aqui, com as minhas moças, com as minhas donzelas. Pode trabalhar unificado com todo mundo. Porque enquanto você está no meu território, você está guardada. E outra coisa, se alguém se atrever a te incomodar, tocar em você, te perturbar, eu já dei ordem para todo mundo. Ninguém toca nela. E a gente precisa entender que ela não precisou da carteirada de ninguém, ela nem precisou dizer quem era. O testemunho dela chegou antes dela. E eu preciso te dizer, talvez você está aqui que me ouve, você quer pregar, você quer voar, você quer que Deus faça muita coisa por você. Entenda uma coisa, o que precisa chegar antes do teu conhecimento, da tua habilidade teológica da pregação, é o seu testemunho. Se o teu testemunho não chegar antes da obra que você propõe, o dono da terra não te aprova. Pastor, é sério isso? É, porque o dono da terra aprovou a Ruth, chama ela de filha e fala para ela ficar no lugar, depois que o testemunho dela chegou e alguém falou, essa mulher é certa, ela está trabalhando correto. E olha o que o texto diz, se você tiver sede aqui, minha filha, chegou aqui, né, só trabalhando, parece que não tem nada com nada, eu já estou sabendo que você perdeu muita coisa, mas fica tranquila, você está dentro do meu território, você está guardada.
Dentro do meu território você está tão protegida que ninguém mais vai tocar, ninguém vai te incomodar, ninguém vai te atrapalhar em nada. E outra coisa, o sol está quente, não está? Aqui o negócio é bem pesado, né? Oriente Médio, você sabe como que é essa região de deserto, é bem complicado, mas fica tranquila. No dia que você estiver sede ou na hora que tiver sede, pode beber no meu vaso. Porque eu tenho um vaso cheio de água que você pode beber à vontade. Porque no dia que a necessidade bater para você, enquanto você estiver na minha terra, que é a terra da obediência, eu garanto para você uma coisa: não vai faltar nada para você. Eu achei que você ia levantar a mão para pegar isso aqui. Eu estou dizendo para você nessa noite que o dono da terra achou graça e olhou para você e está dizendo: se continuar dentro do meu território, eu garanto tua proteção. Eu garanto que a partir de hoje mais ninguém te perturba. Eu garanto ainda para você que não vai faltar nada para você. Pastor, por que você está falando isso? Porque quando você leu aqui comigo, o texto vai mostrando para nós que ela colheu, ela trabalhou e ela foi para a mesa. Antes não tinha nem o que comer. Chegou na terra sem nada. Só que agora ela está comendo na mesa do dono da terra. E o dono da terra está cuidando tanto dela que está dando pão para ela. Só que o melhor de tudo é quem forneceu esse pão para o dono da terra. É o Deus que é o dono da terra e o dono do dono da terra. Isso é tão bom porque ela não tinha o direito. E quando o Boaz está oferecendo tudo isso, ela pergunta: por que eu achei graça em teus olhos? Para que faça caso de mim. Sendo eu uma estrangeira, ela está dizendo: eu não tenho direito disso aqui não, hein? Eu nem merecia tudo isso. Mas o dono da terra está dizendo: pois bem, eu fui tanto com a tua cara, eu estou dizendo: você vai sentar na minha mesa, vai comer o meu pão. E faz o seguinte: quando for comer o meu pão, molha um bocado no vinho, para você celebrar da mesma alegria que todo mundo desfruta aqui, do cuidado de Deus nessa terra. Eu não sei se você acredita nisso aqui, mas talvez algumas imposições tenham sido lançadas sobre tua vida e você tem pensado: e aí, que hora que vai funcionar, que hora que vai virar? Eu te digo, se você se posicionar, decidir fazer, o dono da terra vai olhar para você. Ele vai te dar um acesso que talvez você não tinha direito. Muita gente limitou, mas eu estou te dizendo, o dono da terra está dizendo: eu fui com a tua cara e eu estou pouco me importando de onde você veio, o que você fez ou deixou de fazer. Eu sei que você não tinha o direito, eu sei que você não tinha condição, eu sei que você não tinha habilidade, eu sei que você não tinha nenhuma fórmula para chegar, mas eu estou dizendo: fui com a tua cara, você vai chegar, eu vou te colocar na minha mesa, você vai comer do meu pão, vai beber do meu vinho, vai celebrar da minha alegria, e quando estiver no meu território, está guardado, ninguém te perturba, ninguém te incomoda. E que mais? Ela volta para casa com fartura. Calma aí. Mas ela não foi para colher resto? Foi. Mas agora ela comeu. E de repente o que sobrou da mesa está levando para casa. E o fruto do trabalho está levando para casa. Porque vale a pena, irmão, estar na terra de Deus. Porque estar na terra de Deus é muito vantajoso. Porque estar na terra de Deus é estar na terra da obediência. E quem vive debaixo da terra da obediência, na terra de Deus, irmão, prospera, é farto. E o bom é que às vezes de maneira despretensiosa, talvez não estava buscando nada, mas de repente começa a trazer tudo. Eu estou dizendo para você que vale muito a pena ser crente, é isso que eu quero dizer para você. Vale muito a pena você levar uma vida reta diante de Deus. Pastor, mas e os esqueminha? Não funciona com Deus. E se começar a fazer esqueminha, jeitinho para cá, jeitinho para lá, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma hora ou outra o dono da terra vai fechar a porta da padaria de novo. Pastor, mas você acabou de falar que estava tudo bem. Pois bem, pode permanecer. Mas depende de quem? Não é do dono da terra, mas é da gente. Pastor, e por quê? A Ruth agora é uma mulher que está trabalhando. Ela vai apresentar a causa e eu já vou terminar. E o tempo já foi. E ela diz algo muito poderoso. Ela volta para casa e a Noemi pergunta para ela: e aí, minha filha, como é que foi lá? Então, eu fui para a terra só para colher sobra. Aí tá vendo aqui? Eu trouxe resultado. O quê? Eu voltei para casa com fartura. Mas você não falou que só ia pegar migalha? Pois, agora eu estou voltando com fartura para casa. Por quê? Eu fui honesta, fui obediente, fui correta. Todo mundo já está sabendo quem sou eu. E outra coisa, eu não caí em qualquer terra não. Eu caí na terra do Boaz. Boaz?
Ele não é, eu conheço ele, ele é parente do Elimeleque, meu marido. Faz o seguinte, amanhã descobre como que ele vai estar. E descobre a hora que ele vai dormir e vai se apresentar para ele. Porque tem uma lei que pode entrar em vigor para você. Ele é um parente próximo. E a lei é a lei do levirato. E o Goel, que é o remidor, ele pode trazer uma restauração total. Tá vendo o que você está vivendo hoje? Se você apresentar a causa para ele, isso não vai ser apenas um dia um dia típico da tua história, não. Isso fará parte do teu cotidiano. Eu preciso dizer para alguém, quando a Noemi fala isso para ela, a Noemi fala para ela, ó, quando você chegar, não chega de qualquer jeito não, tá? Chega com a melhor roupa, melhor perfume, chega perfumada, chega pronta, preparada. E quando ele estiver dormindo, dá um toque no pé dele. Vai por baixo, com humildade, sem arrogância, sem prepotência. Chega, toca no pé dele. E detalhe, não chega despreparada não, tá? Chega arrumada, cheirosa, preparada. Toca no pé dele. Quando ele ouvir perguntar quem é, conta a tua história. É? Só isso? É. E aí? Ele vai pegar a causa. E quando ele pega a causa, irmão, eu acho muito bom, porque eu preciso liberar uma palavra de Deus para alguém que está aqui. Quando ela volta para casa, a Noemi pergunta, e aí, como é que foi lá? Ela falou, então você não sabe, ele pegou a causa. E sabe a pessoa empolgada, esperando uma notícia. Aí de repente ela sendo tão tomada pela ansiedade, entra o versículo 18 do capítulo 3. E eu preciso dizer isso aqui para alguém que eu encerro, porque irmão, isso aqui é muito poderoso. Ela está tão tomada pela ansiedade, a expectativa dela se vai dar certo ou não, está tão mexendo com ela, que a Noemi falou, ô minha filha, é possível colocar na King James atualizada? Por favor, capítulo 3, versículo 18. Gente, isso aqui é muito poderoso, porque ela está ansiosa, está preocupada, está tendo tomada. E de repente, olha o que o texto diz. Noemi assegurou a Ruth, falou, fica tranquila, até saberes como terminará tudo isso, com certeza este homem não descansará enquanto não solucionar semana que vem essa questão. Aleluia! Meu Deus, eu creio! Peraí. Fala de novo, mano. E detalhe, quem está falando para Ruth ficar quieta é alguém que já perdeu muito por ansiedade. E o que é ansiedade? Está aqui a doutora Laura, a pastora Laura, que pode me corrigir. Ansiedade é excesso e medo de futuro. Ela já entendeu que o Elimeleque já perdeu muito por conta de ansiedade. E aí ela está dizendo, ó, calma, descansa, fica tranquilinha. Por quê? Até você saber o resultado da causa que você entregou na mão dele, com certeza, o homem, este homem, não descansará. Você descansa, mas ele não. Você controla a sua ansiedade, ele está trabalhando. Não, mas será que ele vai? Descansa, calma. Não, mas será? Noemi, calma, filha, calma. Você já não entregou a causa na mão dele? Pois, calma. Por quê? Aquele homem não descansará até solucionar. Eu acho que eu estou lendo errado. Mês que vem essa questão? Não, eu não entendi. Que isso? Então você está querendo dizer para mim que a Noemi está dizendo para ela que ela pode descansar, que ainda hoje o homem que está com a causa na mão vai resolver? É exatamente isso. É por isso que eu te disse que eu tinha uma palavra para você. Você entrou aqui dizendo, e aí, que hora que vai resolver? Se você entregou na mão certa, que é o dono dessa terra, ele está dizendo para ti, você descansa, mas eu não. Você pode ficar tranquilo, pode dormir sossegado, pode aproveitar o frio, dormir tranquilo, descansar, porque enquanto você descansa, eu trabalho. É isso? É. E ele vai trabalhar? Vai. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma negociação. E ele é tão bom em negociar. E detalhe, ele, para favorecer quem entregou a causa na mão dele, ele não vai quebrar princípio, tá? Porque ele não vai dar jeitinho, ele não trabalha com esquema, ele é justo. Pastor, e como que ele vai fazer? Ele chega para os anciãos que estão na porta da cidade e diz, ó, eu tenho uma causa aqui, a lei do levirato tem que entrar em vigor. Só que ele sabe que tem um parente que é mais próximo do que ele. E o texto do capítulo 4 chama ele de fulano. Ele chama o fulano e diz, fulano, vem cá. Ó, Noemi voltou e
Você sabe que a lei do levirato tem que ser aplicada aqui. E aí? Ela trouxe na hora dela. Na hora dela é 9 e dá para casar? Não, tudo bem. Eu assumo, mas eu preciso te falar. Ela é moabita. Não, se é moabita eu não quero. Porque essa daí não tem direito. Ah, mas ele é muito estrategista. Ele sabia que quem poderia tomar ela iria dizer, não tem direito, não vale nada. Porque é moabita, é estrangeira. Só que quem está com a causa na mão, um pouco está se importando de onde veio. Pouco está se importando com o histórico do passado dela. O que ele está se importando é com o legado que ela está construindo com Deus. A obediência que ela está tendo e o testemunho que ela está zelando por tudo que ela está construindo diante de Deus. E ele está dizendo, você não quer, mas eu quero. Você não quer, mas eu quero. E eu estou dizendo, anciãos e todo mundo saiba aqui, todo mundo é minha testemunha. O quê? Hoje eu vou dar o direito para ela. Vou casar com ela, vou pagar a dívida dela. E vou resolver tudo que ela precisa. E eu vou dar garantia para ela. Agora ela vai casar comigo. E ela não só vai casar, nós vamos ter um filho. Vai ter um filho? E vai ter mesmo. Por quê? Agora vai ter um filho que se chama Obed. E a história termina, o versículo final do capítulo 4, dizendo para nós. E Boaz, com Ruth, tiveram um filho que é Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou a Davi. Quando você vai para o capítulo de número 1 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, você vai ver essa mesma história, que de Ruth veio de Raabe veio Boaz, Boaz que veio Obed, Obed que veio Jessé, Jessé que veio Davi, e vai passar até chegar no último filho da linhagem de Judá, para chegar em Cristo Jesus. E por que, pastor, você está dizendo que terminar em Cristo? Porque quem olhou ela chegando em Belém está dizendo, chegou uma mulher fracassada. Pois bem, a história não terminou como começou. Meu Deus! Pastor, e como é que você sabe que a história não terminou como começou? Porque está escrito aqui. E eu preciso... Eita, eu estou sentindo graça para pregar isso aqui. Estou dizendo para alguém vai ter que contar uma história ao teu respeito. E não vai ser a história fracassada. Não vai ser a história fracassada que conheciam. Não. Podem até ter te conhecido de um jeito fracassado, perdido, falido, derrotado. Pois bem, se o dono da terra pegou a tua causa na mão, alguém vai ter que contar um outro lado da história. Qual que é a história? Agora está gerando, está produzindo, está prosperando, está tendo fartura. E por que está tendo tudo isso? Alguém chegou, foi abraçado pelo dono da terra. Mas quem é? É alguém correto, é alguém crente, é alguém que ora, é alguém que tem vida com Deus. E eu estou pregando para a gente que o Deus dessa casa vai se apresentar com justiça para você. E está dizendo, tua história não termina como começa. Aleluia! Aleluia! Você crê nisso? Alguém vai ter que contar uma nova história, irmão. Eu não sei se você crê nisso, não. Alguém vai ter que contar. Sabe o Délcio? Tá diferente. Sabe o de Arley? Tá diferente. Sabe o Jefferson? Tá diferente. O que aconteceu? Pois, alguém pegou a causa deles na mão. Alguém investiu tão pesado. Eita, eu estou sentindo graça para dizer isso aqui. Alguém começou a investir tão pesado na história deles, que o negócio virou, teve uma virada tão gigantesca, que está todo mundo assustado, dizendo, não é possível que é a mesma pessoa. Eu não acredito que ele, não acredito que ela. Pois bem, pode contar a história, pode assinar, se quiser até registrar, colocar na biografia, pode fazer o que quiser, porque a história não terminou como começou. Você crê nisso? Vamos orar? Aleluia. Senhor, muito obrigado por nos dar essa graça de estar na tua casa e poder celebrar um culto de louvor e adoração a ti. Como é bom, Deus, ouvir a tua voz e saber, Pai, que ser crente ao Senhor, ser fiel ao Senhor, Deus, vale a pena. Portanto, ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, nas nossas dificuldades. E Deus, nos ajuda, Pai, a controlar as ansiedades. Senhor, nos ajuda a entender que hoje o Senhor pegou a nossa causa. E nos ajuda, Deus, a entender que o Senhor hoje ainda pode solucionar esse problema. Deus, alguém entrou aqui necessitando de uma resposta urgente da tua parte.
E poderoso é o Senhor Deus para trazer resposta. Oh glória! Poderoso Deus é o Senhor para trazer solução para o problema de alguém. Portanto, Deus, nós como igreja estamos aqui reunidos crendo que Tu podes fazer aquilo que os homens não podem. Tu tens a capacidade de fazer o que os homens não fazem. Tu entra onde os homens não entram. Tua mão vai onde a mão dos homens não vai. O Senhor é advogado por excelência, mas também é juiz dos juízes. E eu creio que nesta noite o Senhor está entrando com providência em causas que a Ti foram entregues nesta noite. E assim nós confiamos que Tu está fazendo a Tua boa obra no nome de Cristo Jesus, e nós Te louvamos. Quem crê nisso diga amém. Deus abençoe, obrigado.